Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário, que já está em clima de Bienal Internacional do Livro do Ceará, que teve início ontem no Centro de Eventos. Esta edição é especial e será apresentada aqui, da Casa Juvenal Galeno, que é um dos locais da Bienal fora da Bienal. Veja o que teremos mais nesta edição. Vocês vão conhecer escritores da nova geração literária do Ceará. Nossa entrevista especial é com a professora e escritora Amália Simonetti, que vai lançar 6 livros na Bienal. E tem ainda o livro A Divina Comédia Humana e uma homenagem ao pesquisador e escritor Ayrton Fontinelli. Tudo isso e muito mais no Papo Literário. A nova geração de escritores cearenses vai ser destaque na 13ª Bienal Internacional do Livro. Vamos mostrar agora uma obra que reúne 4 desses representantes da nova literatura do Ceará. É o livro Último Ensaio, que traz contos e crônicas desses novos escritores. O livro Último Ensaio reúne 4 jovens escritores cearenses numa publicação organizada pela editora Lua Azul. O livro que nasceu de uma iniciativa da Lua Azul Edições, que é a chamada Geração 2000, que são livros que buscam publicar textos de escritores de uma nova geração, que produzam uma literatura nova, de uma veia nova, que tem um espírito novo, Aí, no caso, o livro é uma antologia que conta com 2 autores que escrevem crônicas, que sou eu e a Lara, e mais 2 autores que escrevem contos, que é o Eduardo Guerra e a Vanessa Passos. Por isso a gente tem esse misto de gêneros no livro. Diante do livro, a gente tem autores que, embora escrevam gêneros parecidos, similares, falam de assuntos muito diferentes. Mesmo a questão do tamanho dos textos é diferente. Para os meus textos, você já tem textos mais curtos, que ocupam uma página e meia. Já os textos da Vanessa, por exemplo, a gente tem textos que se estendem mais por 5, 6, 7 páginas. Então tem para todos os gostos, de diversos assuntos e variadas nuances literárias. Zeca Lemos e Lara Roveri falaram de suas participações no livro. Eu fiquei com o gênero crônica e escrevi 10 crônicas. Já tinha algumas escritas e outras escrevi exclusivamente para o livro. Talvez pela minha bagagem de jornalista também, acabei que puxei mais para a crônica. Tem algumas crônicas de maternidade, porque eu fui mãe super recente, tenho uma filha de 1 ano. E tem algumas crônicas que eu falo do meu pai, que eu já perdi meu pai. E assuntos mesmo do cotidiano que a gente vai passeando ali. Acho que tem uma sobre morte também. No livro eu falo, sobretudo nas minhas crônicas, de um assunto que é uma grande paixão minha, que é a questão do futebol. Mas o futebol visto de uma ótica um tanto diferente, de uma ótica mais sentimental. Eu falo da paixão do futebol, eu falo da emoção que o esporte bretão traz pra gente. E nas minhas crônicas eu relato vários causos, ocasiões que passaram comigo assistindo futebol, acompanhando futebol e, sobretudo, vivendo futebol. O Nelson Rodrigues é uma grande inspiração para mim. Ele foi, sem dúvida, o primeiro cronista que, de fato, leu o futebol brasileiro como ele deveria ser lido. Ele leu o futebol não apenas como um jogo de 4 linhas, não apenas como uma partida em que pessoas viam. Ele via a ótica sentimental daquilo e ele via a representação social que o futebol tinha no Brasil. E, claro, que também eu falo de um assunto que eu já abordo no outro livro que eu publiquei, no meu livro de Estéreo, Pequenas Eternidades, que é a questão dos sentimentos nos relacionamentos, do afeto pelo outro, do se reconhecer pelo outro e da paixão pelas pessoas. Lara fala qual o segredo de escrever uma boa crônica. Eu acho que o segredo de uma boa crônica é o olhar atento e sensível mesmo para o cotidiano, Porque uma das principais características da crônica é essa, a gente colocar uma lente de aumento naquelas situações corriqueiras. Pode ser um momento, pode ser um fragmento mesmo do cotidiano que é miúdo ali, que nem sempre todo mundo vê, mas que a gente consegue enxergar e trazer isso de uma forma mais macro para a crônica. Então, acho que eu diria que é a sensibilidade mesmo, estar atenta, que eu acho que é uma coisa difícil hoje, Acho que a gente está tão distraído, tem tantas distrações que acaba deixando passar algumas coisinhas pequenas mesmo do cotidiano. Tanto a leitura, é fundamental para qualquer pessoa que pretende escrever, quanto os cursos. E aí eu já tinha feito jornalismo, mas estava com esse lado mais adormecido.
trabalhando para alguns veículos aqui, principalmente revista, né, que é o veículo que eu tenho mais afinidade. Mas a escrita mesmo literária estava um pouco meio adormecida, e aí através do curso acho que eu reavivei isso. E através de um dos cursos com a Socorro Racioli, saiu um livro coletivo, e aí esse já é o segundo livro coletivo, a segunda oportunidade de publicar com colegas. Com a turma da Socorro foi o Mirabilha, que é um livro de contos, com acho que eram 22 autores, e aí nesse já são 4, a gente já teve um espaço maior, de 20 páginas mais ou menos para cada autor, e aí eu pude trabalhar essas 10 crônicas. Zeca defende que os jovens têm uma missão especial na literatura. É uma geração que eu acho que, sobretudo, precisa ter ciência da função, do papel dela na sociedade de hoje. A gente está num tempo de mídias sociais, de internet, de redes sociais, em que as pessoas cada vez mais não leem, também por falta de interesse, mas, sobretudo, pela questão da falta de atenção. As pessoas hoje não conseguem mais se focar para ler um livro, não conseguem mais se concentrar numa leitura. Então, o jovem escritor que vive, que nasce e que é formado nessa época, ele tem uma função muito forte, ele tem uma responsabilidade muito grande de conseguir trazer a sua literatura ao público jovem. Quando eu digo isso, eu não falo que a gente escreve literatura infanto-juvenil e que a nossa literatura não tem nível para chegar aos públicos, mas sim que o público jovem tem que ser pensado, porque, sobretudo, os jovens serão os adultos do futuro. Os jovens serão quem fará a nação do futuro. E uma nação que não lê, para mim, está fadada a fracassar. O lançamento na Bienal Internacional do Livro do Ceará tem um significado importante para essa nova geração das letras. Um sonho realizado, né? Acho que principalmente no momento que a gente vive, né, um momento de muita incerteza, de crise também, de certa forma, no mercado editorial. Acho que a escrita não deixa de ser um ato de resistência também. E é importantíssimo que a gente consiga encontrar esses novos formatos também. Estava conversando aqui agora há pouco um pouco sobre isso, né, que está um pouco mais difícil lançar solo, mas a gente vai encontrando esses jeitos e vai resistindo aí através da literatura e conseguindo publicar e continuar escrevendo, né, que é o mais importante. Pois é, e os autores fazem um convite para o público. Eu e a Lara viemos convidar vocês para o lançamento do livro Último Ensaio, no dia 24 desse mês, no Pavilhão Central, na Bienal Internacional do Livro do Ceará. Vai ser às 18 horas, junto com os outros 2 autores, Vanessa e Eduardo, e a gente espera vocês lá, para conhecer, apresentar, na verdade, também a nova geração de escritores cearenses. E quem também vai lançar o livro no dia 24 de agosto na Bienal será a nossa colega aqui do Papo Literário, a jornalista Mônica Silveira. A obra, intitulada de A Estranha, traz uma seleção de contos inéditos da autora e será lançada na Praça de Convivência do Centro de Eventos do Ceará, às 6 horas da noite. E este espaço é o Solar das Mangueiras. Aqui são realizados vários eventos e tem também cordéis para que os visitantes possam apreciar um pouco mais dessa literatura. Agosto é um mês dedicado à proteção, promoção e incentivo ao aleitamento materno. Para conscientizar as pessoas sobre a importância da amamentação, maternidades de todo o país estão envolvidas na campanha Agosto Dourado. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é a enfermeira da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Janaína Landim. Confira a dica literária dela. Esse livro aqui, ele é um livro que a gente tem aqui no Banco de Leite como se fosse realmente de cabeceira. Ele é um manual de aleitamento materno do Santiago, né? E a gente usa muito porque a gente dá a informação verbal à mãe e a gente ainda mostra, né, o livro para caso ela queira ler e se aprofundar. Esse livro ele fala muito sobre a anatomia e fisiologia da mama, fala a amamentação em algumas situações especiais, no caso da prematuridade. Então, assim, ele é bem aprofundado, né, mas que tem uma literatura, né, tem uma leitura simples, dá para qualquer pessoa ler. Agradecemos ao Armazém da Cultura pelo envio do livro Desertos e Travessias, uma imersão no silêncio, de Berta Lúcia Neves Ponte. A obra foi lançada nesse mês de agosto e fala de psicologia, viagem e geografia, uma travessia entre mundos, onde o silêncio governa a fala. Obrigada pelo envio do livro e pela participação no programa. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceara.ce.gov.br.
O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. E este aqui é o Salão Júlia Galeno, onde também são realizadas reuniões de entidades culturais da casa. No próximo bloco, você vai conferir uma entrevista especial com a professora e escritora Amália Simonetti, que vai falar sobre o lançamento da coleção de livros de literatura infantil na Bienal Internacional do Livro. É já já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.